Jesus a todos meus queridos e amados irmãos. Desejamos saudar então a todos, que o Senhor Jesus Cristo possa se fazer presente nessa noite em nosso meio, para juntos nós adorar, glorificar e exaltar o nome dele na beleza da sua santidade. Vamos orar a Deus nessa noite por todos os pedidos de oração, também pela nossa missionária Manara, assistente de discretos, irmãos já são sabedores, vamos orar por ela. Também senti no coração de orar por um dos grandes pastores do Brasil, o pastor Paulo Júnior, um grande ministério. Grande eu não sei, bota no nome, mas grande é Deus, Mas é de um nome renomado, Orar por ele, pela família dele, orar por todos os pedidos de oração, orar pelo Tiago, orar pela Luísa, orar pelos nossos familiares, orar pelo Brasil. E os irmãos não esqueçam de orar pelo Brasil. Deus faz horas que tem me avisado que tem algo terrível para acontecer com a parte política brasileira. Deus não vai deixar de graça as coisas que estão acontecendo no Brasil. Na hora certa, Deus irá fazer justiça. Então vamos orar também pela irmã Cleonice, falando de Santa Catarina, passando também por uma luta, uma prova. Todos os pedidos de oração que aqui estão, vamos apresentar a Deus como forma de gratidão por aquilo que Ele tem feito em prol das nossas vidas, pelo fôlego de vida que Ele tem nos dado, pela saúde que Ele tem nos dado, por tudo que Ele tem feito e ainda irá realizar. Deus é poderoso, Deus é glorioso, Deus é santo, majestoso. Ele é um Deus de amor, mas também é um Deus de vingança. Diz a Bíblia que Ele também se ira. Vamos apresentar tudo para o Senhor, falando com Ele, abrindo o nosso coração. Que nada possa impedir a tua comunhão com Ele. Amém? Amém. Oramos a Deus então. Querido e amado Deus, mais uma vez chegamos na tua presença, Senhor. Nos rendemos diante da sua santidade, reconhecendo que o Senhor é um Deus santo, poderoso, glorioso, majestoso. É um Deus amoroso, mas é um Deus também que se ira, um Deus também que é justo e é fiel. Te apresentamos também, Senhor, teus filhos que estão enfermos. Te apresentamos, Senhor, as pessoas que estão, Senhor, ali nas UTIs, nos hospitais, as pessoas que estão internadas, as pessoas que estão viciadas, que querem muitas vezes se libertar e não conseguem se libertar, os pais de famílias que estão desempregados, Senhor. Te apresentamos os médicos, as enfermeiras que têm sido doado a sua vida em prol, Senhor, do restabelecimento da saúde da humanidade e do povo. Te apresento também a nossa nação brasileira. Pai, a nossa nação brasileira está diante de Ti. E não são os demônios que vão governar ou que vão, Senhor, pensar que são, Senhor, os donos, Senhor, dessa nação. Essa nação, Jesus, é tua, foi entregue para Ti, Senhor. E o Senhor sabe até que ponto poderá suportar, Senhor, os homens sendo atrevidos contra as Tuas leis, meu Senhor. Querido e amado Deus, toma conta, Senhor, lá do Palácio do Planalto, do STF, Senhor, da Câmara dos Deputados, querido e amado Senhor, dos senadores do Senado, da República, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Senhor, de cada estado brasileiro, Senhor. Se cada chore menino e semente cada rápido trema sul de rede contra e manacala sul. Liexende remerico do ramana sul e candabarraia. Senhor, tomas conta também, Senhor, de cada pedido de oração que está aqui nessa agenda, papai. Senhor, cada irmã, Senhor, cada pessoa que fez aqui o seu pedido.
Senhor, crendo, Senhor, também, Pai, quero entregar também a tua serva irmã Aline, que está lá, Senhor, aleluias, lá, querido e amado Senhor, naquele quarto do hospital. Deus, ela diz que crê, Senhor, mas chega na hora, Senhor, muitas vezes, Senhor, diante das lutas e as dificuldades, Senhor, a sua fé às vezes, Senhor, quer esmorecer. Mas eu quero interceder pela vida dela agora, pela vida do seu esposo e do seu filhinho que tem a idade, que está em casa, Senhor. Também todos os seus familiares. Pai querido, também os meus familiares, toma cada um nas tuas mãos. E os familiares dos teus filhos que aqui vieram, Senhor. E aqueles que não puderam vir, toma em tuas mãos. Eu te peço a tua bênção, te peço a tua graça e a tua proteção. Hoje para todos sempre os irmãos digam amém. Amém. Glórias a Deus. Vamos louvar a Deus com o louvor da harpa cristã. Os irmãos tomem assento. O de número 115, né? Que é um louvor bem conhecido, que os irmãos já conhecem, já estão treinados aí a louvar com o 115, que é Eu Quero Trabalhar para o Meu Senhor. Tem algumas pessoas que estão trabalhando para uma senhora aí, mas nós trabalhamos para o Senhor. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E a Bíblia diz em João 14,6, né? Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim, diz ele. Entendeu? Não tem atalho. Ou é por Jesus, ou a pessoa não chega no determinado lugar que quer chegar, que é o céu. Não existe atalho. Glórias ao Senhor. Então vamos louvar a Deus. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, sem na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sem na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sem na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sem na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sem na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sem na vinha do Senhor. Eu não canso de falar, né, para os irmãos, que quando nós estamos ocupados na obra do Senhor, nós não temos tempo de estar preocupados com outras coisas. Quando nós estamos ocupados com a obra do Senhor, não temos tempo para falatórios nem para muitas coisas, né? Tem pessoas que às vezes perdem a paz porque ela começa a ouvir muitos noticiários, né?
muitos noticiários ruins, e isso muitas vezes afeta a alma e o espírito. A pessoa poderia estar tirando um tempo para ouvir um louvor, mas ela começa a ouvir algumas coisas muitas vezes, né, que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Aí ela alimenta a sua alma com aquilo, e a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se ela deixar cair para o coração, daqui a pouco tu vai falar com ela, ela está amargurada porque ela está preocupada com algumas outras coisas que não tem nada a ver. Então nós temos que ter o quê? A nossa confiança em Deus, depositar a nossa confiança nele e adorar ele em espírito e em verdade, né? Como fala a Bíblia Sagrada ali, né? Em João capítulo 4, lá, versículo 23, que diz, né, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Você não precisa estar gritando na rua, mas onde você andar, pensa em espírito, vai adorando em espírito. Por quê? Até porque em espírito o inimigo não consegue saber o que você está pensando. Agora, se você louvar de voz alta, ele sabe que você está adorando a Deus, né? Mas nós vamos entrar já dentro da palavra do Senhor, e como título nessa noite, os irmãos prestem atenção sobre o título, enquanto os irmãos vão abrindo aí na Epístola de Tiago, né? Fica lá, antes de chegar em Pedro, né? Tiago, no Novo Testamento, lá no finzinho da Bíblia, Tiago, no capítulo 1, versículo 14, né? E eu vou dizendo para os irmãos aí, né, sobre o título, o tema: as nossas escolhas irão nos dizer em qual lugar queremos chegar. As nossas escolhas irão nos dizer em qual lugar queremos chegar. Primeiro ponto, antes de fazer a leitura, já vou deixando você já. Primeiro ponto: uma escolha errada levará o ser humano a um lugar errado. Não existe outra forma, né, irmãos? Claro que o antônimo é o seguinte: o errado é o certo. Então, uma pessoa que quer chegar no lugar certo, ela tem que fazer uma escolha certa. Mas às vezes uma pessoa faz uma escolha errada e pensa que vai chegar no lugar certo, mas ela jamais vai chegar no lugar certo porque ela fez uma escolha errada. Nós vimos no livro do profeta Jonas que Deus mandou ele para Nínive, e ele foi para Tarsis. Então ele fez uma escolha errada, e por fazer uma escolha errada, ele também foi para onde? Dentro do ventre de um grande peixe, e aí foi para a profundeza do abismo, dos mares. Porque a Bíblia diz que na minha angústia, diz ele, né, clamei ao Senhor, na minha angústia, lá no desespero, clamou. Se ele tivesse feito uma escolha certa, não estaria na profundeza do mar, mas fez uma escolha errada. Então, quando nós fizemos a nossa escolha certa, né, Deus nos abençoe e Deus nos dá vitória. Então, nós vamos fazer a leitura, tá? Em Tiago 1,14. Olha o que diz Tiago aqui. Esse Tiago, irmãos, eu já falei várias vezes, né? Esse Tiago, ele foi pastor encarregado da igreja lá em Jerusalém, né? Irmão do Senhor Jesus Cristo, né? Diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Eu vou repetir. Olha o que Tiago está dizendo assim, ó. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Não quero defender aqui o diabo, mas nem sempre é o diabo que nos tenta. Nem sempre é o diabo que vai colocar algo diante de nós, como ele fez para Eva. A serpente fez para Eva. Não, nem sempre é ele. Aqui Tiago está dizendo bem assim. Tiago está dizendo bem assim: nós somos tentados, então, pela nossa cobiça. Tá? Quem é que fez uma cobiça desse jeito? A Eva não cobiçou comer a fruta? Foi ou não foi? Cobiçou ou não cobiçou? E foi nessa cobiça que ela foi o quê? Tentada. Foi tentada, não foi tentada? Sansão também não foi tentado por Dalila? Se Sansão não tivesse dado tela para Dalila, ele não teria perdido a bênção. Então o que Tiago está dizendo aqui?
Eu repito para que os irmãos entendam. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quanto essa o atrai. Muitas pessoas elas são atraídas pelos olhos. Outras são atraídas pelo desejo. Entendeu? Então, o que Tiago está mostrando para nós aqui? Tem pessoas que elas são atraídas do que acontece. Vamos supor, elas não podem ver as outras ou obter alguns bens. Se o fulano ganhou, ela também vai chegar para Deus e também quer. E daí ela vai cair no pecado da cobiça. Entendeu? Cobiçar aquilo que não é seu. Cobiçar aquilo que é dos outros. Aqui Tiago está dizendo, entendeu? Então, aquilo que nós cobiçamos irá nos trair para tal que? Tal pecado. Somos atraídos e vamos muitas vezes errar. E fizemos o quê? Uma escolha. Ou nós sermos atraídos e negamos, ou nós pegamos. Nós, como se diz, cobiçamos e obtemos algo, seja algo que for, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, né, com essa parte aqui. Agora nós vamos, porque eu disse que nós vamos fazer bastante leitura bíblica, tá? Agora nós vamos voltar lá para o Antigo Testamento, o quarto livro da Bíblia Sagrada, que é Deuteronômio, tá? É Gênesis, Êxodo, Números, né? Quinto livro, perdão, que é Deuteronômio, quinto livro, quarto é Levítico. Deuteronômio, nós vamos ler lá no capítulo 30, tá? E versículo, Deuteronômio capítulo 30 e versículo 19. Vamos fazer a leitura bem pausadamente para que os irmãos possam entender. Até Deus muitas vezes, como ele fez aqui, irmãos, tá? Em Deuteronômio, como Deus fez aqui, ele quer muitas vezes nos ajudar a fazer a nossa escolha para o bem. Mas muitas vezes as pessoas não estão dando crédito naquilo que Deus fala, tá? Os irmãos encontraram Deuteronômio no capítulo 30, versículo 19, diz assim, Deuteronômio 30, 19, olha aqui, ele está colocando aqui Deus falando na boca de Moisés, do servo Moisés, para que os irmãos venham a saber, né? Os cinco primeiros livros da Bíblia Sagrada, os 5 primeiros livros, né? Foram escritos por Moisés, tá? Moisés é o autor desses livros aqui. Diz-nos então a Bíblia Sagrada, né? Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te propus, olha aqui Deus falando agora, te propus a vida e a morte. Está diante de nós, está diante do povo. Te propus a vida e a morte, tá? A bênção e a maldição. Olha Deus dando aqui o seu conselho. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Está diante do povo, está diante de nós, e está diante da humanidade a escolha. Deus deixou para que nós viéssemos a escolher. É um direito que Ele nos deu. Mas Ele diz aqui, tá? Ele está dizendo, tá? Ele está dizendo, mas eu propus a vida e a morte. Eu propus para você. Você que faz a tua decisão. Você que sabe o que você vai... Aqui quando Ele fala, aqui meu irmão, Ele está falando aqui a vida e a morte. Ele não está falando na vida carnal. Ele está falando na vida espiritual. É a vida com Deus ou a morte eterna. A morte sem Deus. Eu estou colocando para você porque as pessoas estavam vivas quando ele faz a proposta aqui. Estavam vivas carnalmente.
mas precisaram tomar uma decisão espiritualmente. Então, dizer, olha, eu quero que vocês escolham a vida. Que vida é essa? A vida eterna. Eu quero que vocês. Mas está diante de vocês a escolha. E hoje essa mesma pergunta nós podemos fazer. Quando nós vamos pregar para alguém, a pessoa diz, olha, eu até quero ser crente. Mas tem outras que dizem assim, eu não quero ser crente. Ela rejeitou a vida em Cristo, a vida em Deus, e tomou a sua decisão. Eu escolho a morte eterna. E eu coloquei aqui, ó, tá? Cada um colocou aqui, ó. Deus sempre colocou diante de nós o direito de fazer as nossas escolhas. Ele sempre colocou. E aqui ele colocou o direito de nós fazer a nossa escolha. Tá? A escolha é nossa. Ou para o bem, ou para o mal. Já parou para pensar? Está bem claro, né? A palavra é tão clara e eu gosto de levar ela pausadamente para que os irmãos possam entender. E hoje à tarde ainda, eu passei grande parte estudando sobre o curso que a gente vai ter que fazer para obreiros, entendeu? E até iniciei aqui certa vez, e preciso também trazer para a igreja. Por quê? Porque quando fala a palavra obreiro, obreira, a palavra quer dizer aquele que faz a obra. Mas hoje à tarde, ali estudando, o Espírito de Deus ele me diz, mas tem muitos que são chamados de obreiros, mas não estão fazendo a obra. E concernente, quando fala em obra do Senhor, ela é uma obra geral. Ela não é uma obra local. O obreiro, a obreira, eles não foram chamados, vocacionados só para pregar na igreja. A obra ela é geral. Em todos os afazeres da igreja, o obreiro, a obreira, eles têm que estar aptos para fazer a obra, seja na obra material, seja na obra espiritual, fora, orar pelos enfermos, visitar os hospitais, entregar panfletos. Isso se chama obra. Vir à casa de Deus, ouvir a palavra, não é fazer a obra, é se alimentar para poder fazer a obra. Então, estudando, e a gente procura estudar, e Deus ainda me falava e continua falando que tem muitos obreiros que eles não sabem fazer um ato fúnebre, eles não sabem fazer um casamento, e não sabem nem aonde estão as passagens bíblicas. E nós vamos começar alguns cursos. Por quê? Porque se um pastor, que é um pastor, um presidente de um local, ele sai, ele tem que deixar um responsável. E este responsável tem a incumbência de saber como ministrar um culto, ou se vier a acontecer algo no ministério, ele tem que estar apto. E se o pastor está viajando para fora e morre um irmão da igreja, ele não pode vir. Obreiro, e a palavra obreiro é o que faz a obra, tem que estar apto a fazer a obra. E a palavra presbítero é um co-pastor, ele é o auxiliar do pastor. Na falta do pastor, o presbítero tem que ter sabedoria para fazer esta obra. Tem que estar apto e tem que saber onde estão os textos bíblicos. E nesse estudo, que eu não sei o tempo que vai levar, que a gente vai fazer, nós vamos trazer todos os atos e todas as cerimônias. Cerimônia de 15 anos, cerimônia de casamento, cerimônia de noivado, todas as cerimônias, cerimônia de Santa Ceia, cerimônia de batismo. Pastor, onde é que está escrito sobre batismo? Então, temos que ministrar para que a igreja, para que os irmãos, quando falam em obra, sejam aptos. Agora, e no estudo também traz, né, sobre muitos que são vocacionados e outros são infiltrados. Eu quero ser obreiro. O querer ser obreiro não quer dizer que Deus escolheu para ser obreiro.
E tem aqueles que Deus escolheu mesmo antes de nascer, Deus já tinha um projeto. Não basta o querer, né? Não basta o querer, basta o Senhor escolher. Tem alguns que estão no ministério a cargo do pastor. O pastor foi que escolheu. Tem certas lideranças que ele escolheu por apadrinhamento ou por amizade. No ministério espiritual de Jesus não funciona dessa forma, porque quem escolhe, quem capacita é o professor chamado Espírito Santo. Então vamos à frente aqui, né? Tá? Depois eu botei aqui um pontinho. Mas o Senhor nos alerta para nós escolher o quê? O certo. Escolher a vida. A vida em Cristo. Uma vida concernente das coisas espirituais, né? Mas enquanto nós estamos aqui na terra, nós somos espirituais de uma forma, mas nós estamos usando o nosso corpo carnal. E esse nosso corpo carnal, com os nossos sentimentos e os nossos pensamentos do passado, que se chama o velho Adão, a velha natureza, em vez do quanto ela quer ressurgir, ela quer ressuscitar. Porque eu ainda me lembro de algumas coisas em que eu fazia, como era bom. E se nós deixar alimentar o nosso velho Adão daqui um pouco, ele sufoca o Espírito de Deus na nossa vida e nós começamos a dar ênfase para a nossa carne e daqui um pouco, quando nós vê, nós estamos na carnalidade e esquecemos que nós somos cristãos. Esquecemos de estar na nova vida, que é ali no capítulo 3 de João, onde Jesus diz que Nicodemos teria que nascer de novo, mas era da água e do Espírito e não na carne, tá? E Paulo diz na primeira epístola aos Coríntios, né? O Paulo diz assim, que o homem natural não entende, ele não compreende das coisas do Espírito, das coisas espirituais. E Jesus escreveu algumas parábolas, entendeu? Porque eles não entendiam especificamente o que era a parte espiritual. Então Jesus fazia as parábolas para que as pessoas viessem a entender o que ele estava dizendo, entendeu? O que ele falou? Vou traçar uma parábola. Como ele falou do reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um homem, entendeu? Que tinha certo campo, deixou os seus trabalhadores, deixou assalariado os seus trabalhadores, mas por certo tempo ele ia voltar. Ele está falando nessa parábola dele. Deixou o campo é o mundo, deixou os trabalhadores, nós trabalhando, mas ele ia voltar um dia, ia pedir conta, né, do que ele deixou, cada um. Ele ia voltar, está falando dele mesmo, essa parábola, para que ele viesse entender. Ele diz, olha, trabalhador são vocês, a seara, o mundo, é eu que vocês vão semear. E a seara, daqui um pouco, o dono do campo vem buscar. Quando estiver pronto, quando estiver maduro, está dizendo ele, olha, que eu vou voltar um dia. Ele não está dizendo que era ele ali, mas ele queria que as pessoas entendessem. E quando eu vim buscar, e aqui, o que vocês fizeram para mim nessa seara? Vocês semearam, vocês plantaram, vocês, no mundo aí, o que vocês fizeram? Eu vou pedir conta no dia que eu voltar, entendeu? Então vamos à frente aqui, né? Agora nós vamos de novo para o Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 40. Mateus, Marcos, Lucas, João, tá? No Novo Testamento, o quarto livro da Bíblia Sagrada. Lá era o quarto do Antigo Testamento, aqui é o quarto, né, do Novo Testamento. João, capítulo 5 e versículo 40, vamos ver o que diz aqui a Bíblia Sagrada. João, capítulo 5, versículo 40. Vamos ver aqui o que diz aqui a Bíblia Sagrada. João, capítulo 5, versículo 40. Vamos ver aqui o que diz a Bíblia Sagrada. A Bíblia nós temos que ir aprendendo a folhear, né? E aqui é chato, tá? Diz aqui a Bíblia Sagrada, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 40. Contudo, não quereis vir a mim, para terdes vida. Olha o que diz João aqui,
Quer dizer, lá nós olhamos lá em Deuteronômio que o próprio Deus diz que escolha a vida para quem vai. Aqui nessa palavra, aqui na Bíblia Sagrada, no Evangelho de João 5,40, tá? Olha o que ele diz: contudo, vocês não querem vir a mim. Não quereis vir a mim para ter vida. Vocês não querem vir a mim. Aquele povo aqui que a palavra está dizendo, olha, está posta diante de vocês o Evangelho, a palavra, mas vocês não querem a vida. É uma escolha que vocês fizeram. Se vocês não quiserem, eu não posso fazer nada. Olha aqui, ó. Então eu botei aqui, ó. A vida está onde? Em Deus. Está em Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O que está colocando Deus aqui? Olha, eu já falei para vocês lá no Antigo Testamento. Coloquei diante da vida. Agora mandei meu filho está pregando. Ele veio trazer vida para vocês, mas vocês não querem. Vocês não estão escolhendo a vida. Vocês querem ficar mortos nos vossos pecados. Vocês querem continuar a mesma vida que vocês acharam que era a vida, mas não é. É uma vida terrena, mas ela não é eterna. Vocês querem continuar. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Tá? Então, assim, nós vamos mais uma vez fazer uma conotação aqui, dizer assim, ó, o direito de escolha está posto diante de cada ser humano. Tá? O direito está posto diante do Senhor. E eu coloquei, ó, quem não quer Deus, escolhe a morte eterna. Que a Bíblia fala na segunda morte, né? Existem dois tipos de morte. Existe a morte física, a do corpo, e existe a morte eterna. A morte eterna, no significado, quer dizer o afastamento total de Deus. O afastamento de uma pessoa que nunca mais vai poder ouvir ou crer em Deus. É afastamento total. Essa se chama morte eterna. Afastamento para todo sempre sem Deus. Essa é a segunda morte. A primeira morte é a morte do corpo físico, onde é afastado, o espírito volta a Deus. O espírito volta a Deus e a alma do salvo, ela vai para o paraíso. O paraíso, numa conotação bíblica, simboliza também o seio de Abraão. Segundo céu. Tem 3 céus. Primeiro céu, essa primeira atmosfera. Segunda atmosfera, onde Jesus vai buscar a igreja. E o terceiro céu é onde está o trono de Deus. As almas que partiram até agora, as almas que partiram até agora com Deus, elas estão no paraíso. Elas não estão lá no trono de Deus. Elas não estão lá junto com Deus. Tem muita gente pregando que Deus recolheu e está lá com ele. Não está com ele. Está errado. Tá? Está descansando lá com Deus. Não, está no paraíso. A alma lá no paraíso, ela está em gozo, tá? Porque ela vai precisar ainda, no arrebatamento da igreja, ela vai precisar ainda voltar ao novo corpo, ter um espírito, novamente um corpo glorificado, as que estão em Deus. As que morreram sem Deus, elas estão no Hades. E no grego, Hades também quer dizer o inferno. Elas já estão sofrendo, elas já estão em tormento, mas ainda não foram julgadas. É assim como que o preso hoje matou alguém. Ela foi presa, está no presídio, ela está presa, ela já está pagando a pena. Ela está pagando a pena lá no presídio, então ela está sofrendo, mas ela ainda não foi julgada pelo juiz. O juiz é que vai dar a condenação, tá bom?
Então as pessoas que morreram sem Cristo, elas já estão sofrendo. Elas lá, a sua mente lá está sofrendo, a sua alma já está sofrendo. E um dia elas também vão ressuscitar com um corpo incorruptível para serem levadas diante do juízo final, diante do Senhor Jesus Cristo, que é Ele que vai julgar. Tem pastores também pregando errado. Não é Deus que vai julgar. O juiz vai ser o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque foi Ele que pagou o preço por todas as almas. Então, Jesus descerá nas nuvens, e depois, no juízo final, o juízo final vai ser nos ares, na segunda atmosfera, aonde Ele vai ali centralizar o seu trono branco. Diz a Bíblia, Apocalipse capítulo 20, versículo 11, o juízo final do grande trono branco. Ali também comparecerão os salvos. Já falei aqui outra vez, irmãos, e vou falar de novo, dá uma pincelada para que você memorize. Por isso vamos orar pelos nossos filhos, vamos orar pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, porque nós também estaremos junto com o Senhor, com o nosso corpo glorificado, santificado, não para nós ser condenados para nada, nós vamos estar ali para julgar as pessoas junto com o Senhor Jesus. Ele não vai julgar sozinho. Estaremos junto com Ele, ali, para julgar. Agora, você já parou para pensar o direito de um pai ou uma mãe julgar o filho? Você não vai ter no teu sentimento aquele amor que você tinha maternal ou o amor de pai. Você vai sentir que conheceu a pessoa, mas não vai ter ele como filho, porque você vai ter um corpo glorificado. E nem o filho vai saber que tu também tem aquele sentimento de mãe ou de pai. Você vai ter uma memória santificada por Deus com justiça. Não vai chorar ali diante, porque nós não vamos mais chorar e ter aquele sentimento como nós tínhamos antes. Senão não teria graça aquela lamentação diante do juiz. Agora, tanto a pessoa que morreu lá em pecado e não foi salva, ela vai saber, a sua memória vai o acusar que ela teve a oportunidade, que a mãe, que o pai pregou, que o pastor pregou, mas ela não aceitou. Só que esse sentimento dele é totalmente diferente do sentimento da pessoa salva. Ela vai ter uma mente purificada, porque diz a Bíblia, lá em Apocalipse, que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então nós não vamos ter aquele sentimento maternal, ou de pai, ou de mãe. Vai ser um sentimento de justiça. O Senhor vai... Diz a Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus Cristo não determinou tempo nem época. Ele julgará um por um, estará diante. E aí ele vai dizer, a escolha foi você que fez. Por isso que nós estamos alertando. Por isso que nós temos os nossos vídeos, fizemos os nossos estudos, pregamos para os nossos filhos, pregamos para os vizinhos. E olha, a escolha é sua. Muitos dos nossos que se diziam amigos, amigas e vizinhos vão se lembrar que um dia ao lado da casa deles morou alguém que era cristão, que era crente, e que eles não quiseram a oportunidade, eles fizeram escolhas diferentes. Nós não queremos ir para a igreja, nós não queremos perder o nosso tempo sentado no banco de uma igreja. Nós queremos aproveitar, entre aspas, aquilo que nós temos. Mas Deus, na sua palavra, Ele continua dizendo, olha, eu quero que vocês escolham a vida, a salvação, a vida eterna, mas é um direito que vocês têm. Tá? Então vocês estão entendendo o que diz aqui? O que a Bíblia está dizendo? Então nós agora vamos para Atos dos Apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Tá? Então, Atos dos Apóstolos, tá? Depois de João agora você vai chegar em Atos, tá?
Depois de João, agora é só virar um pouquinho para frente, Atos dos Apóstolos, você já chega em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 51. Atos dos Apóstolos, capítulo 7 e versículo 51. Vamos ver aqui o que diz a Bíblia Sagrada. Então, nós vamos ver o que diz a Bíblia Sagrada. Vou fazer a leitura para que os irmãos possam aí entender. Irmãos, assim não fomos chamados para vir para cá contar histórias, não viemos para cá, Deus não nos chamou para nós vir para cá saber o que é que está dando no Jornal Nacional, o que é que os noticiários estão dando. Eu vim para cá, Deus me chamou para pregar a palavra, para ministrar a palavra. Qualquer coisa que você achar que não está de acordo, você tem que reclamar para a palavra, para Deus, não para mim, porque Deus me chamou para ministrar a palavra. Olha aqui que diz a Bíblia Sagrada em Atos 7, 51. Homens de dura cerviz, quer dizer, duro de coração, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. O que João está dizendo aqui? João está falando aqui, se lembrando lá de Êxodo, segundo o livro da Bíblia Sagrada, que o próprio Deus chamou o povo de Israel povo obstinado de coração. Aqui João se lembra, porque João conhecia a palavra, ele conhecia o Antigo Testamento, as leis, ele conhecia, e diz ele: olha, vocês estão fazendo igualzinho os pais de vocês fizeram, vocês estão fazendo uma cópia, vocês parecem que não aprenderam. Estamos aqui no Novo Testamento, Jesus veio, se fez presente em vosso meio, trouxe as boas novas, e vocês não mudaram os vossos corações, não ouviram. Aqui ele fala de ouvidos, né? Vocês ouviram, não creram, fizeram um pouco caso e continuam. Vocês têm corações obstinados, né? Está aprendendo aí, Márcia? Está aprendendo aí, Mansara? Aí diz assim, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos. Irmãos, incircuncisos de coração e de ouvidos. Não adianta pregar para vocês, não adianta falar para vocês, porque os corações de vocês são corações endurecidos. Vocês não deixam a palavra adiantar. Os ouvidos de vocês não são espirituais, são carnais. Vocês não conseguem entender o que a palavra está dizendo, tá? E vocês são igualzinhos, são a cópia do país de vocês lá no deserto. Vocês, parece que vocês não querem, ou não adianta falar das escrituras. Vocês não querem aprender. Essa palavra é forte, toda a palavra de Deus é forte, mas nós temos que pregar, temos que ministrar, irmãos. Aqui a Bíblia está dizendo: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre, olha aqui, não diz uma vez outra, vós sempre resistis quem? Ao Espírito Santo. E quem resiste ao Espírito, ele não pode fazer a obra. O que diz a Bíblia lá em Apocalipse 3:20? É Jesus falando, que não é o Espírito Santo, é Jesus falando: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aqui está falando não de porta material, física, é porta, coração, espírito. Então quem está batendo na porta está do lado de fora, e a pessoa que tem a chave do lado de dentro. Quem tem a chave do nosso coração é nós. Ou nós abrimos para o Senhor ou nós fechamos. Ele não invade. A nossa privacidade é nossa. Nós temos a chave. Aonde é que está a chave, pastor? Aqui, na tua mente.
Você abre a tua mente aqui, abriu a porta aqui automática. Você fechou a tua mente aqui, fechou automática a porta do coração dele. Se você abrir a porta, eu entrarei, cearei contigo e tu comigo. Nós fazemos uma parceria. Agora, se você não quiser, olha a escolha. Você que sabe. Eu quero adentrar. Eu quero ser teu amigo, quero ser teu companheiro. Mas a decisão é tua, não é minha. Se você quiser, eu entro. Se você não quiser, eu fico lá de fora. Você decide. Você está entendendo? Está entendendo, Maerito? Você já viu? Você já parou para entender a delicadeza, a singeleza, o amor que Jesus tem do lado de fora? Lá na Xarabacadrais. Faz tempo que eu estou batendo no teu coração. Sabe quando tu estava mal? Sabe quando tu pensava que não tinha mais saído para a tua vida? Eu estava do lado de fora do teu coração pedindo, deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar. Sabe quando tu pensava que não tinha mais saído para a tua vida? Deixa eu te ajudar, estou do lado de fora. Tá bom, Jesus. Eu vou deixar você entrar. O senhor tem alguma coisa para me oferecer, Jesus? Tem. Duas coisas para te oferecer. A salvação da tua alma e uma cruz para te carregar aqui na terra. As tuas lutas, elas não vão terminar, porque tu vai me aceitar, eu vou te entregar uma eternidade, vai morar para sempre comigo depois. Mas aqui nesse mundo, aqueles que se dizem teus amigos vão falar mal de ti. Aqueles que se dizem chamar vão te odiar. Vai haver uma inversão. Muitos que às vezes te elogiar, falavam bem de ti, vão começar a falar mal de ti agora. Tu quer me seguir ou quer parar? Jesus, eu quero continuar. Até que será comigo? Quero fazer o que quer. Só tem uma coisa, eles me rejeitaram. Vão te rejeitar também. Quer continuar ou quer desistir? A decisão é tua. A decisão é nossa. Nós é que temos que decidir. Nós é que temos que suportar as afrontas em certos momentos. Nós é que temos que passar por esse momento. Ele não prometeu uma vidinha fácil para ninguém. Nunca vi Jesus prometer vida fácil para ninguém. Nunca vi Jesus prometer vida fácil para ninguém. Ele diz lá em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tem de bom? Quem tem bom ânimo vai em frente. Quem é desanimado para. Sabia que Jesus gosta de pessoas teimosas? Não para o mal, mas sim para o bem. Pessoas que insistem. Jesus, eu estou na prova, mas não tem problema, eu não desisto. Jesus, eu estou na luta, Senhor, mas não tem problema, eu não desisto. É dessas pessoas que ele gosta. Eu vou continuar, Jesus. Eu sei que o Senhor vai me dar vitória. Eu sei que o Senhor vai me dar vitória. Eu tenho convicção que o Senhor vai me dar vitória. Então vamos continuar. As horas estão seguindo, né? Então nós vemos, Atos 7:51. Pessoas resistem o certo e escolhem o errado. Foi isso que o João estava falando, que é a escolha de vocês. Vocês têm o coração de vocês endurecido, foi vocês que escolheram, tem problema. A palavra não pode penetrar, não tem problema, fica na vidinha de vocês. Tem pessoas que têm diante delas a vida eterna e elas escolhem a morte eterna. Tem pessoas que têm Jesus ao lado delas se oferecer e elas querem Satanás, querem o diabo. É uma escolha delas. A porta do céu está aberta, mas eles não querem a porta do céu. Eles não querem subir. Eles querem descer. É uma escolha. É uma escolha. Tem certas pessoas que escolhem o errado. O ser humano, pecador, é obstinado pelo erro, ou pelo engano, ou pela mentira. Muitas vezes, as pessoas estão dando mais crédito na mentira do que na verdade. Vamos novamente para a Bíblia Sagrada, na Epístola de Tiago, no capítulo 4, no versículo 7. Vamos lá para Tiago de novo, tá? Eu vou fazendo conforme o Espírito Santo vai me dando aqui, né? Tiago, tá? Vamos voltar lá pertinho de Pedro, Tiago, né? Primeiro vem Tiago, depois vem Pedro, tá? Primeiro vem Pedro, depois vem Tiago. Então escolha ali, né? Escolha ali.
Depois de Hebreus, se você chegar em Hebreus, em Tiago, tá? Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Vamos ali, para que você... Capítulo 4 e versículo 7. Tiago 4, versículo 7. Tá? Tiago, lá, vai lá para o fim da Bíblia, se chegar lá em Hebreus, se chegar em Pedro, bem pertinho ali, tá? Capítulo 4 e versículo 7 de Tiago, nos diz assim a Bíblia Sagrada. Ó, olha aqui, preste atenção. Tiago 4 e 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. E ele faz o quê? Ou ele faz o quê? A quem é que nós temos que estar sujeito? A Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitar-vos, obedecer. Esse sujeitar se chama obedecer. Tá? Obedecer. Sujeitar-vos, portanto, a Deus. Mas faz o quê? O que é resistir, irmãos? O que é resistir? É você fazer uma força para não deixar o teu oponente vencer. É você lutar com bravura para que o teu opositor não te vença na força. Se chama resistir. É tu pegar essa parede e ela querer cair para o lado de cá. E você pega, coloca as mãos em umas escoras e fica segurando, resistindo para que ela não venha cair. Se você resistir, ela não cai. Agora, se você não resistir, ela cai. O que a Bíblia diz? Resistir ao diabo, e ele fugirá de... Agora, quando nós damos trela para o diabo, para a serpente, aí ela deu trela. O diabo não tem trela, irmão. O diabo, quando ele vem, sabe, sai, Satanás, está repreendido em nome de Jesus. Hoje de manhã já acordei com uma opressão ali, né? Eu fui obrigado a arrepender já de manhã já. Arrepender já de manhã, arrepender, irmãos. Que ele estava nervoso, tentando me roubar a paz. Mas não conseguiu me roubar a paz, por quê? Porque eu resisti. Porque eu fui para a palavra, eu fui para o estudo, aí eu não quero mais. Aí você não resistiu. Você desistiu. O que Pedro falou na sua epístola? Pedro falou no capítulo 5, 7, 8 lá. Pedro falou. O que ele falou? Quem é que anda rugindo como leão? O diabo anda rugindo como um leão, procurando alguém para que possa tragar. Ele anda rugindo. Mas você está cercado com os anjos. Então fica junto com os anjos. Ele anda rugindo. Você não pode sair fora do cerco onde o Senhor te colocou. Diz a Bíblia que os anjos acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. Quando perdeu o temor, está na mão do inimigo. Então nós temos que resistir. Vou ler de novo, né? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aí eu botei aqui, para fazermos as nossas escolhas certas, precisamos resistir muitas coisas. Foi a minha palavra da manhã. Eu estava lendo de Jesus no deserto com o diabo. Mateus capítulo 4. Daí eu lembrei dessa palavra. Viu? E eu hoje aconteceu comigo, pastor. Viu? Vai falando aí, vai testemunhando o que ele está falando. Eu saí meio dia de ser, não sei para ir para casa. Quando passei daquele que estava na bola, que ia trabalhar ali, eu deu uma dor no peito, assim, com a bola. Jesus. Está chegando nem esse dia, cara. Aí bem aqui na festa desse carinho, eu disse assim, está arrependido, Satanás, não dizia o que disse. Meu Deus, viu? Quando cheguei na entrada, todo mundo maluco, ele deu o sinal que ele me botou. Glória a Deus. Glórias a Jesus, né? Nós vamos agora para o livro de Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 29. Eclesiastes, fica ali, abra no meio da tua Bíblia, irmão, aí no meio que tu vai pegar Salmos.
Depois tu abre no meio da Bíblia, vai ter Salmos. No meio da Bíblia, mais ou menos, vai ser Salmos, depois vai ver Provérbios, depois Eclesiastes, tá? Viu? Aí você vai achar aí Salmos, Provérbios e Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Capítulo 7 do livro de Eclesiastes, versículo 29, diz assim. Vamos aqui, meus irmãos, vamos aqui, a hora está passando, vamos aqui, encontrar aí, encontrar? Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, diz assim, ó. Eis o que tão somente achei, 2 pontos, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Como é que é? Eu vou repetir. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Quem se meteu? Não, mas ele se meteu porque ele quis. Porque Deus fez ele reto. Quem tortou foi ele mesmo. Quem fez a escolha errada foi ele mesmo. Quem faz as escolhas erradas são nós mesmos. Astúcias, ilusões também. Astúcias, ilusões. Ó, aí eu botei aqui, ó. Preste bem atenção. Olha para cá. Quando não damos ouvido ao que Deus falou para nós, como fez Adão, de inocente passamos a transgressor. Adão era inocente antes? Era. Era perfeito antes? Era. Verbo passado. Até que ele ouviu o quê? A sua esposa. Aí ele já não era mais Aí ele fez o quê? Transgrediu. Porque ele fez uma escolha errada. Ele poderia ter feito a escolha certa. Se tornou o quê? Um transgressor da lei de Deus. Era santo e virou perverso. Não tinha pecado, mas cometeu pecado. Ele tinha uma comunhão ímpar com Deus e perdeu a comunhão com Deus. E a coisa mais triste é quando nós perdemos o quê? A comunhão com Deus. Então, botei aqui, ó. Presta atenção. O ser humano é perito em se meter em confusão. Deus dá o caminho da paz e parece que o ser humano é perito em arrumar confusão. Arruma confusão na escolha. Arruma confusão em várias ocasiões. Em discordâncias. Porque eu penso assim, tem que ser do meu jeito. Eu não me curvo a um jeito de qualquer um. Porque eu interpreto da minha maneira. A palavra quebra todos os egos, né, irmãos? A palavra do Senhor, diz a Bíblia que a palavra ela esmiuça a penha. Quando fala penha, fala em coração endurecido. Não tem coração endurecido que a palavra não. Quem é que tinha um coração endurecido? Quem era o leproso? Não era Naamã? É só que falta agora. Tinha o rio Farfar, tinha outros rios aí, muito mais limpinho. Agora vem o profeta de Eliseu dizer que eu tenho que me banhar 7 vezes no Rio Jordão. As águas do Rio Jordão, água não poluída, mas uma água turva, né? Não. Tem os outros. Tu quer ser livre da lepra? Não. Quem é que precisa se purificar? Não é eu, é tu. Tá, mas poderia ser 4 ou 5. Tem gente querendo ditar regra para Deus. Está todo depois do pecado. Mas quem colocar regra para Deus? Não, é 7 vezes. Só tem uma coisa. Se humilhou depois. Deus permite alguma coisa para mostrar para as pessoas que tem que fazer do jeito e da forma com que Ele determina. O que o profeta disse? Desce no rio Jordão 7 vezes, se banha, pronto. Tem gente que não pega a benção, sabe por quê? Porque eles querem fazer incompleto as coisas para Deus. Eu vou fazer 50%, tá bom, papai? Tu conhece o meu coração. Esse defeitinho muitas pessoas têm, todos nós temos. Deus conhece o meu coração, mas o cara conhece. Porque muitas vezes
O que diz Jeremias 17:9? Enganoso é o coração do homem mais que todas as coisas, não é isso que diz a Bíblia Sagrada? E quem o conhecerá? Quem conhece teu coração? Só tu. Só tu conhece o teu coração. Só você conhece. Você sabe que às vezes ele te engana. Se você der um lugarzinho para ele, vamos à frente, a hora está passando. Botei aqui, tá bom, meus irmãos? Deus nos fez dotados de sentimentos, tanto para o bem como para o mal. Ó, meu filho, está aqui, quer admitir. Tem o mal e tem o bem. Quem escolhe é tu. O caminho para nós seguir. E nós vamos para Provérbios 14:12. O que diz Provérbios 14:12? Há caminho que ao homem parece, qual parece? Direito. Mas o fim dele é o quê? Tem escolha que às vezes nós fazemos que parece que vai dar certo. Só parece. Só parece. O parece para o dicionário de Deus não existe. Ou é, ou não é. Ou sim, sim, ou não, não. E aí Provérbios 14:12, né? Há caminhos que ao homem, quer dizer, para os olhos do homem, e quando fala aqui homem, fala mulher também, engloba toda a sociedade. Há caminhos, não é caminho. Há caminhos, é isso aí que diz aí, irmã Márcia, leia aí. Faz, por gentileza. Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Aí. Parece, né? Parece. Eu tomei a minha posição. Ele parece que vai dar tudo certo. O interessante para Deus, queridos, não é a arrancada, não é o início. O interessante para Deus é o final. Ele quer ver como é que nós vamos chegar. Será que vamos chegar? Será que nós vamos perseverar até o fim? O que Jesus disse lá em Lucas, Evangelho de Lucas? Quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé sobre a terra? Diante das lutas, das adversidades, muitas coisas ainda estão por vir. Aí botei aqui, sentimento. Deus nos fez dotados de sentimentos, tanto para o bem como para o mal. Os dois estão diante de nós todos os dias em que vivemos aqui. Os dois, tanto o mal como o bem. Eu me levanto de manhã. Se eu quiser sair de casa, eu saio. Se eu não quiser, eu fico em casa. Eu vou fazer a escolha. Se eu estiver em casa, você diz, vai no culto hoje eu não quero ir no culto. É uma decisão tua. É uma decisão nossa. Eu não quero ouvir a palavra hoje. Mas outra pessoa diz, tu não vai, mas eu vou. São decisões. E outra coisa, Deus não pega pela mão ninguém para trazer a força na casa dele. Nós é que temos que tomar a nossa decisão, porque quem precisa de Deus é nós, não é Ele que precisa de nós. Nós é que precisamos dele. E se nós precisamos dele, nós é que temos que ir até. Está entendendo, sim ou não? Sim. Então tá. Para finalizar, não vou cansar vocês muito. Deus não se mete em nosso livre-arbítrio. Ele só nos dá os seus mandamentos. Ele não se mete. Meus mandamentos estão diante de vocês. Coloquei meus mandamentos. Eu quero que vocês vão por aqui, façam isso. Agora vocês é que sabem. Ele não vai se meter tudo ali. Não, vocês são obrigados a fazer o que eu determinei. Aí se chama, quer dizer, um Deus ditador. O nosso Deus, ele não é ditador. Você sabe o que o nosso Deus é? Pergunta para mim. O quê? Misericordioso. Porque ele sabe as nossas fraquezas, ele sabe as nossas limitações, ele conhece o nosso coração. Diz a Bíblia que antes mesmo que nós viéssemos pedir qualquer coisa, ele já sabia. Então que Deus possa nos abençoar,
Que Deus possa nos dar a vitória e que as nossas escolhas sejam também feitas diante do Senhor segundo a vontade dEle. Que as nossas petições sejam petições que venham também agradar a Deus e o coração de Deus. Amém. Porque muitas vezes nós queremos, tem pessoas que fazem as suas petições, tá? Que parece que são humildes, mas elas são egoísticas. O que a Bíblia diz? Vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, não é o que diz a Bíblia? Pedis para esbanjardes, para gastardes em algo que não é concernente às coisas de Deus, para preencher o vosso próprio ego, para nos mostrar. E Deus não faz nada para preencher ego de ninguém. Deus faz as coisas pela sua misericórdia, pela sua bondade, para ver nós felizes, desde que a nossa felicidade esteja de acordo com os mandamentos dele. Tem pessoas que podem orar a vida toda para ter um bem material. Deus não vai dar. Tem gente que pode pedir o resto da vida um carro, porque se Deus der, ela não dá carona para ninguém, ela fica cheia, passa direto, nunca dá carona. Nem vai para a igreja. E nem vai para a igreja, vai para o mundão. E tem pessoas que Deus também não dá um bom emprego. Se der um bom emprego, ela humilha os outros. Sabe por quê? Pergunta para mim, sabe por quê? Porque ele conhece o coração. Ele sabe. Ele conhece nós. Porque ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele está em todos os lugares. E ele sabia que nós vimos de hoje. Ele sabia. Ele sabia quantas pessoas iria ter hoje à noite. Eu não sabia, mas ele sabe. Ele sabe de todas as coisas. Diz a Bíblia assim, ó, antes que viesse a existir, eu já era Deus, Senhor. Já viu essa palavra? Antes que vós viesse a existir, eu já era Deus. Porque só existe três, vou finalizar aqui, só existe três que nunca teve nascimento: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não tem data de nascimento. Eles existiram sempre. Não tem data de nascimento nem de Jesus, nem de Deus Pai, nem do Espírito Santo. Os três sempre existiram. Não há criação, eles não foram gerados. Então nós não estamos diante de um Deus minúsculo. Nós não estamos servindo a um Deus que não nos entende. Nós não estamos servindo a um Deus que não nos compreende. Ele conta os nossos passos. Foi o que ele diz no capítulo 1, e versículo 5 do profeta Jeremias. O que ele diz? Antes que te formasse no ventre da tua madre, da tua mãe, eu já te conhecia. Eu nunca vi alguém saber disso, né? Como é que tu vai conhecer alguém que não nasceu? Eu já te conhecia. E as nações têm como profeta para te aprender. Aí disse Jeremias, Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei falar. Não diga que não passo de uma criança, não sei falar. Porque aonde quer que eu te mandar, tu irás. É eu que vou te mandar, Jeremias. Não é tu que vai te mandar, eu que vou te mandar. Eu vou te mandar e tu vai profetizar para você, Jeremias. Não se preocupe, Jeremias. Viu, Jeremias? O óvulo que estava contado quando, na parte sexual, teu pai e a tua mãe, eu já sabia o óvulo certinho que ia cair para a gente te germinar, para que tu viesse nascer, Jeremias. Jeremias, eu já sabia antes que teu pai e a tua mãe nascer, que eles iam casar e que tu ia te gerar, Jeremias. Eu não sou um Deusinho pequeno desse tamanho. Outra coisa para finalizar.
Não adianta nós dizer que somos minúsculos que não vamos fazer. Moisés quis provar para Deus e disse, eu sou calado, não posso falar. Fica quieto. Tu não sabe falar, mas tem Arão, e Arão fala muito bem, igual ele falando do lugar. Mas que tu vais, cai, tirar meu povo lá do Egito. Não adianta isso para Deus. Não adianta dizer que é pequenininho, que não sabe falar, que não sabe pegar, que não sabe falar. Tu não sabe, mas eu sei. Tu não pode, mas eu posso. Tu não faz, mas eu faço. Vamos colocar de pé e vamos orar a Deus, agradecer a Deus. Né? Porque como cristão é burro, né? E o Deus está lá no futuro, sabe de todas as Deus está lá no futuro, sabe de todas E o as cristão coisas. tem cristão que desiste, não confia. Não confia, desiste, né? E Faz as aqueles do outro promessas. lado que são os derrotados, são resistentes. Então vamos agradecer a Deus, né, por essa oportunidade. Se alguém depois trouxe a sua oferta, deixe no altar para a manutenção da obra do Senhor. Sábado, né, se Deus assim o permitir, estará conosco o pastor Jefferson e a pastora Simone do Santo, cantor da Patrulha, estarão junto conosco aqui. Vamos orar para que Deus possa abençoar. Oramos então. Querido e amado Deus, mais uma vez chegamos na Tua presença e queremos te agradecer a Deus por essa grande oportunidade que o Senhor tem nos concedido, Paizinho. Obrigado pela Tua palavra de ensinamento, Senhor. Que não venhamos a tomar decisões erradas, mas que venhamos tomar decisões com sabedoria, Senhor, dentro da Tua palavra e dentro dos Teus ensinamentos. Querido e amado Senhor, não nos deixe desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Senhor, oro mais uma vez também pela Tua serva, pastora Simone, pela sua filha, pelo seu esposo, por aquela igreja também, Pai, e por cada um dos Teus filhos que aqui vierem e aqueles que não puderam vir. Te peço a Tua bênção, a Tua graça, a Tua proteção, que todos possam ter uma noite abençoada debaixo, Senhor, da paz e da comunhão do Teu amado Espírito Santo. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar, possa dar vitória para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, até sábado, então, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.